quer que ela fale? Amém, pastor. Pode começar. Tem 30 minutos, até meio-dia. Hoje, meus amados e minhas amadas irmãs e irmãos, Deus me manda falar de uma palavra a mais linda, eu acho, do Evangelho. Ressurreição. Aleluia. Deus me manda falar da ressurreição. E eu quero falar da ressurreição conforme Deus tem me sugestionado. Em Marcos, a ressurreição é falada de Jesus se apresentando às mulheres lá no túmulo, porque elas foram as primeiras a buscar o cumprimento da palavra. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque vocês têm de Deus a primazia, vocês mulheres. Porque é vocês que geram filhos, não é os homens. E Deus tem muita esperança que, assim como vocês têm prática de gerar filhos, conhece a gestação de um filho, que vocês sejam as pessoas indicadas para levar o novo nascimento. Às vezes nem é o evangelho da salvação, mas aqueles que creem precisam nascer de novo. E vocês são chamadas para esse ministério. Mulheres de Deus, prestem atenção nisso. Os homens também. Mas vocês têm a primazia de levar um crente carnudo, um crente que fala blasfêmia, que tem vicissitudes, que tem pequenos erros que não consegue abandonar, que tem pequenas práticas que acha normal e que acaba incluindo elas no seu dia a dia e não consegue conhecer Jesus no seu coração. Conhece Jesus na carne, porque Jesus lhe cura, porque Jesus lhe prospera. Conhece Jesus na visão que tem do profeta, na visão que tem no pregador. Conhece Jesus de ouvir falar e até de sentir a presença. Mas não conhece o Jesus Cristo que faz nascer de novo. Não conhece o Jesus Cristo que derrama sobre eles o Espírito Santo. E vocês precisam entender que o ministério de Jesus não é só chamar para a salvação através de nós. É para chamar ao arrependimento. E depois do arrependimento, chamá-los para a paternidade graciosa de Deus. Um favor imerecido. Ensinar as almas de que elas são pecadoras. Isto não mudou. Mas que elas são perdoadas, estão remidas, foi pago o débito delas, e que elas têm um intercessor diuturnamente, que intercede por elas, para que sejam perdoados em todo o tempo, mesmo antes de haver pecado. O perdão já está à sua disposição, mas elas se apropriam deles pela relação que tem com Jesus no Espírito Santo. E elas precisam nascer de novo para conhecer esta porta aberta, dioturno. E como que é o processo? Porque o processo se dá com cada um de maneira pessoal. Não tem uma experiência que valha para o outro. E quando você tenta copiar a experiência do outro, você pode tropeçar pelo engano do diabo que se transfigura em anjo de luz. Porque o seu contato com Deus é único. A sua senha é única. E você precisa de estar sabendo disso para você descobri-la. Na simplicidade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no conhecimento do Espírito Santo. Então, eu quero trazer a ressurreição. Marcos fala assim, capítulo 16, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, era costume judaico.
E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Estas mulheres foram no sepulcro de manhãzinha, ao nascer do sol. Elas queriam ter contato com o corpo de Jesus para ungí-lo. E agora diziam umas às outras, 3, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Elas não sabiam, não percebiam. E tem muitos crentes que não sabem, não percebem. Quem remove a pedra? Quem remove a pedra que nos separa daquele que amamos? Nós temos uma pedra no coração. Uma pedra de dor, uma pedra de depressão, uma pedra de angústia, uma pedra de dores da carne, porque vivemos na carne. É preciso que se remova esta pedra. E ali estavam as mulheres querendo ver Jesus, mas preocupada com a pedra. Talvez você tenha uma pedra que te separa da unção, do derramamento, da plenitude pacífica, sem sinais externos, sem sinais e prodígio, sem nenhuma exibição humana, sem nenhuma rajada de línguas, cambalhota, e tudo é bênção, irmãos. Não estou recriminando e nem desprezando. E justamente eu que o faço. Mas sem nada disto, sentada ou dormindo, Deus te acorda e fala contigo. Mas você não percebe. Vai na cozinha, vê que barulho é esse, enfim. Esquece que Jesus tem saudade de você, tem vontade de intimidade. E isto é com todos que o invocam, todos que clamam por ele, e até aqueles que não clamam. E agora, no versículo 4, está escrito assim, ó, e olhando viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos, os primeiros evangelizados da ressurreição, foi os discípulos. E foram evangelizados por vocês, mulheres. Os discípulos comeram com ele, dividiram fraquezas com ele, dividiram milagres com ele, subiram o monte com ele. 3 discípulos viram a transformação gloriosa de Jesus no monte com o Pai. Mas eles não viram Jesus ressurreto na frente das mulheres. Eles não souberam deste grande feito, porque duvidaram, porque ficaram com medo. Jesus te ama, me ama, a despeito dos nossos medos, a despeito das nossas dúvidas, a despeito das nossas incredulidades, ele não diminui o amor. A intensidade dele é só maior. Por favor, entenda isso. Aquela pessoa que não consegue se render, Jesus a ama com muito mais potência. Ame-o também, ame-a também, porque Jesus os ama. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos diz. Por favor, anuncia isso nas suas congregações, nas suas oportunidades, na oração da tarde, no círculo de oração. Anuncia principalmente aos homens. Jesus ressuscitou. Estamos vendo pastores ungidos, consagrados, lidando com Jesus não ressurreto.
lidando com Jesus antes da ressurreição. E agora nós vamos para João, e eu quero dizer o que João fala. Olha o que João fala na ressurreição de Jesus. Capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Aleluia! De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quantos de nós já fizemos isso? Talvez nenhum. Mas ele nos deu autoridade, ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. De graça recebeste, de graça dais. Quantos de nós temos dado o Espírito Santo? Quantos de nós temos dado o Espírito Santo? De graça, como um favor imerecido. Não é o crente que já está ungido há não sei quanto tempo, tentando ser batizado, já subiu e desceu o monte até ficar fino as pernas. Não! Esse já está buscando por si, trilhando o seu próprio caminho, a sua própria crença. Mas é aquele que foi visitar a igreja. Eu vim aqui porque fulano me chamou. E para que você veio aqui? Não, sabe, eu vim ver o culto, mas você quer nascer de novo? Você quer ser salvo em Jesus Cristo? Vamos ser mais contundente, mais objetivo, mais impactante. Vamos fazer esta discussão entrar na alma, na mente dos visitantes, dos contrários, dos espíritas, dos negociantes de mulheres, não importa. E vamos batizá-los com o Espírito Santo. Vamos batizá-los com o Espírito Santo. Se você não fizer, não vai saber se Deus quer. Mas se você fizer, Deus vai confirmar a obra das suas mãos. E você vai ficar regozijante. E você não vai ficar acordado para receber poder, mas vai ficar acordado para ministrar poder. Em nome de Jesus. Porque não é nós que fazemos. Não é nós. É o nome de Jesus que faz. O nome de Jesus, ele abre portas. E não é portas materiais. Estas também, ele abre portas de coração trancado. Coração que não aceita amor. Coração amargurado. Trancado por dentro. Ele abre porta de blasfemos, de prostitutas, de LGBTs. Quantas dificuldades os crentes têm para conviver com os homossexuais, com as mulheres lésbicas, com os blasfemos, as mulheres que se fazem de homem, mulheres marcadas na infância, têm ódio de ser sujeita, de ser submissa. E então se tornam muito mais fortes, que os homens estão iradas, machucadas no fundo da alma. A memória delas que é traga à tona é uma memória que foi desgraçada, foi arrancada da graça pela ordem de Satanás através de algum homem possuído. Mas você tem a unção de Deus para ministrar sobre ela o Espírito Santo.
Amém. Pensou nisso. As mulheres foram anunciar aos discípulos. Eles estavam acuados, amedrontados, não tinham recebido o Espírito da salvação, não tinham recebido o Espírito da ressurreição, o Espírito que nos tira da morte para a vida. Vocês não podem ficar sem conhecer isto. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. É só dizer, Senhor, eu te recebo. Ó Espírito Santo, eu te recebo. Eu te recebo. Me batize agora. Me batize agora. Tem misericórdia de mim. Sem ti eu não consigo. Eu fico confuso. Eu fico confusa. Eu tenho dúvidas. Eu tenho medo. Como se não tivesse o Senhor na minha vida. Tem piedade de mim. Se tenho achado graça, se o perdão dos meus pecados já está conferido, então me dá o teu Espírito. Eu não faço nada sem o teu Espírito. Eu não vou sair daqui sem o teu Espírito. Ainda que eu vá para lá e para cá, eu estou andando algemado, eu estou andando trancafiado numa cadeia emocional de derrota, numa cadeia injusta, de iniquidade, que não me permite abordar o meu marido, não me permite abordar a minha esposa, não me permite abordar o meu filho. Eu sei que não vai me ouvir, eu sei que não quer me ouvir, e claro, não vai ouvir você, mas o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo, ele ouve. Amém. Ninguém diz não ao Espírito Santo, porque ele leva a salvação em suas asas. Ele leva amor em sua boca. Ele leva ministração de glória na sua presença. O Espírito Santo Deus, ele quer nos batizar diuturnamente. Ele quer fazer isso. E agora, chegado à tarde, pois à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. Irmãos, quantos de nós damos a paz sem ter e sem querer receber? Só numa prática quase que documentária, quase que como regra áurea de aproximação, mas é só um ritual vazio que sai da nossa carne e que volta para a nossa carne. E não deixamos esta paz inundar nosso coração. Você tem vergonha disso? Eu tenho? Claro que temos, mas não precisa. Jesus chegou a portas fechadas, só cobrou de Tomé. E eu quero falar de Tomé. Olha bem, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Nós precisamos ver Jesus, senão não nos alegramos. Você permanecer num culto que você não vê Jesus é a coisa mais catastrófica que tem, porque eu já passei por isso. Que adianta você estar na festa de uma pessoa que está ausente? E ele prometeu, ele garantiu. Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, está eu no meio. Estar no meio não é para ficar prevalecendo rituais vazios, que bonitos são aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, mas que não traz a presença de Jesus. Cantemos hinos, e daí? E daí? Se Jesus não está presente, cadê o aniversariante? Cadê o noivo? Não há casamento sem noivo. A presença de Jesus vem a nós pelo Espírito Santo. Amém, Deus. E somente por ela. E agora ele diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, versículo 21, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Gente, como que Deus enviou Jesus?
Ele enviou Jesus para quê? Qualquer um pode responder. Para que ele enviou Jesus? Ou como que ele enviou Jesus? Ele enviou Jesus como o único preço aceitável para pagar pelos nossos pecados. Ele enviou Jesus Cristo para morrer a nossa morte, para nos dar direito de viver a vida que ele trouxe. Ele cumpriu isto cabalmente. E a ressurreição é a prova disto. Porque a Bíblia diz que ele desceu às regiões mais profundas e escuras da terra. E subindo, levou cativo o cativeiro. Ele levou o inferno e exerceu autoridade sobre ele. O inferno não está aberto mais para que entremos. E agora nós temos autoridade para entrar, sim, no inferno, mas no nome dele, para quebrar as algemas e soltar os algemados, para entrar no meio do inferno, romper com os ferrolhos, romper as portas e falar: você está com as nossas almas cativas aí, elas são de Jesus, me dá elas, é em nome de Jesus Cristo. Solte-as. Nós temos autoridade. Nós não temos autoridade sobre a polícia, ou sobre o nosso irmão, ou sobre o governante, ou sobre qualquer um vadio, mas temos autoridade sobre Satanás e sobre todas as hostes das trevas. Ninguém pode contestar esta autoridade que nos foi dada, porque não foi por mérito nosso, é pela graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. E então, no versículo 21, ele disse: assim como o Pai me enviou, vos envia a vós. E havendo dito isto, ele fez uma coisa, irmãos. Nós precisamos pedir. Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. As pessoas confundem esta ministração de Jesus com o dia que o Espírito Santo veio em pessoa. O Espírito Santo desceu em substituição à presença de Jesus, para exercer um ministério presente, diuturnamente, em toda a terra. Mas antes disso, Jesus Cristo pessoalmente assoprou sobre os seus discípulos o Espírito. Então, eles foram transformados. Então, agora, veja bem. E havendo dito isto, os enviou. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, versículo 23, Deus te deu, me deu, autoridade para perdoar pecado. Você faz isso? Ou acusa o irmão e manda ele entrar no processo de jejum e de monte, e é de certo que eu não recrimino em nada, mas que não é o bastante. Você passou para ele a fé de que o Espírito Santo está em você e que você tem autoridade para agir em nome de Jesus Cristo, pela fé que você diz que tem em Jesus e anuncia para o outro. Olha bem o que Jesus fez. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, vos envia a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus Cristo só assoprou para mostrar para nós que as asas do vento nos traz o Espírito Santo. Para dizer que o Espírito Santo é invisível, é impegável, é imedível, é incolorível. Só para isso, para dizer que a existência do Espírito Santo não vai ser palpável para nos confirmar sua presença. É pela fé. E a fé foi dada a nós. Isto veio de graça também. É pela fé que nós cremos que Jesus Cristo podia nos salvar. E então é esta fé que está dentro do coração de cada ser humano que você tem que fazer brotar
pela fé do seu coração, em ministrar sobre ele o espírito de vida sobre a morte dos seus pecados, o espírito de cura sobre a doença das suas vicissitudes, o espírito de liberdade sobre as algemas das suas prisões, o espírito de amor sobre as algemas do seu ódio, dos seus rancores, das suas águas, até de você mesmo. Não adianta você pedir perdão. Você está pedindo um perdão humano a um humano perdido. Você está pedindo em característica de perdido. Clame a Jesus para receber o espírito de vida eterna, o espírito da ressurreição, o espírito do amor eterno, o espírito da dívida eterna paga. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Cuidado. Porque você pode aprisionar alguém a uma maldição. Se você não tem fé para que seja perdoado os pecados, principalmente daquele que te magoa, daquele que te rouba, daquele que te estrupa, te engana, você está retendo a salvação deles. Mas você dará conta diante de Deus no dia do juízo. Porque Jesus Cristo disse, um novo mandamento vos dou, que amemos uns aos outros como eu vos tenho amado. E é esse amor que ele deu. Assoprou o Espírito Santo sobre aqueles que não creram, por mais milagre que ele quisesse. Se transfigurou, passou pelas paredes, nada disto bastou. E nós não somos melhor do que os seus discípulos, porque eles foram escolhidos por Jesus. E não nós. Nós somos pecadores igual aos seus discípulos. Amemos-nos, ame a si mesmo com esta sua fraqueza. Não fique se martirizando. Não se olhe em espelho sujo de homens, comparativo de perdição, número de pecado, número de falhas, tipo de pecado. Pelo amor de Deus, qualquer pecado é o suficiente para nos separar de Deus. Mas a fé pequenina, como grão de mostarda, é o suficiente para nos levar às alturas e ter autoridade para ministrar o Espírito de Deus que é dado a nós, para nós entendermos a salvação. As leis foram até Moisés, mas em Cristo Jesus nós cumprimos toda a lei pela fé. Amém. E pela fé nós amamos o inimigo. Pela fé nós derramamos o Espírito Santo que às vezes duvidamos que temos. Pela fé nós recebemos um enchimento novo todo dia. Pela fé nós andamos nele. Nós deitamos nele, dormimos nele, com ele e para ele. São todas as coisas que fazemos pela fé. Nós não medimos nossas condições e nossas capacidades e nossos dinheiro e nossos alcances. Nós não medimos isso. O que tiver à nossa frente é de Deus. Ponto. Passamos. E saibamos que não é nós, é Jesus. Não tem glória nem vanglória que devemos colher, porque não é nós. Agora, ele fala assim no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Sabe aquela pessoa que, não vou não. Para quê? O culto é do mesmo jeito. Hoje é aquela irmã que dirige, você sabe como é que ela fala, né? Fala igual uma matraca, não para de falar, e não fala coisa com coisa. Eu não vou nesse culto, não. Hoje é aquele homem, você sabe, né? Fica só pulando, só gritando, e línguas para cá, língua para lá, você não entende nada, e ele nem percebe o que a gente está precisando. Eu não vou no culto hoje, não. Sabe? Aquele Tomé que tem um plano próprio, uma estratégia própria, melhor do que a de Jesus, ele não estava lá. Esses discípulos babaca, anda tudo colundriado um com o outro, tudo com medo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo.
Não tem medo, mas tem rebelião no coração. Não tem humildade nem amor o bastante para estar com os pequeninos, que é deles que Jesus gosta. Agora, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não meter o dedo no lugar dos cravos, não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. O crente está dando as condições para ele crer. Você acha que eu vou descer da minha incredulidade, do meu domínio, da minha sabedoria, para me misturar nessa ralé que fica beijando a mão desses pastorzinhos ladrão que tem por aí? Aqui, ó. Ninguém engana. Não precisa ninguém te enganar. Você já se engana bastante. Humildade não existe. Todo mundo é paroleiro. Ninguém presta. Um grita muito, o outro fala muito baixo. Um fala muito, o outro fala pouco. Aqui eu não ponho os pés mais, e nem ali, e nem acolá. Contando que Jesus está lá, você não está. Porque ele disse, onde tiver 2 ou 3, pode ser que tenha 30. Só 2 ou 3 está em nome dele. Mas ele vai estar lá no meio dos 30, porque ele disse 2 ou 3. E lá tem 2, lá tem 3, que está ali em nome de Jesus. E você está perdendo a melhor oportunidade de glorificar a Deus e de ministrar o Espírito Santo que está em você. E que chora e geme, com gemido inexprimível. Vai buscar as minhas almas, dentro do templo, fora do templo, debaixo do viaduto, na roda de macumbeiros. Vá buscar as minhas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos nos relacionado ultimamente mais com católicos e espíritas do que com crente. Desde quando Deus me abriu os olhos para esta palavra, não é preciso eu ir nas igrejas. Ele disse que estaria lá. Ele está lá. Eu não vou ficar convertendo alma dentro do templo. Eu estou no meio de outros arraiais. Você imagina o que eu provoco aí na visão de muitos. E eu evitava de ir, eu não ia a Deus. O senhor sabe o que os irmãos vão falar. Eu vou perder a alma. Uma alma vale mais que o mundo. Eu considerava a perda de uma alma e não ia ganhar almas. Até que o Espírito Santo me falou. E é para mim ir aonde tem perdidos. É para mim estar lá, para legalizar a presença dele lá. Agora, Jesus Cristo fala para ele, versículo 27, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Irmão, Deus te deu o dom da fé, mas é você que decide se vai ser incrédulo ou crente. Seja no meio dos crentes, seja longe deles. Seja no meio dos ímpios, seja longe deles. Seja no meio de uma igreja avivada, ou seja no meio de uma igreja fria. É você que decide. O dom está na sua administração. Ele está em você, está com você. Porque só pelo dom da fé você estaria nessa live. Só pelo dom da fé você ouviria esta palavra, que eu sou chato. Eu não sou fácil de ouvir. Só pelo dom da fé que Deus te deu. Isto é o mínimo. Certamente que você tem o dom do Espírito Santo. Ministre ele. Você vai saber o que tem quando você usá-lo na vontade de Deus, na glória de Deus, para a glória de Deus, e não para seu conforto, ou saúde, ou resolução de problemas seu. Isso também, e não estou proibindo nada disso, nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Mas os primeiros a saber da ressurreição foram aquelas que foram lá no sepulcro.
No mínimo, elas queriam ungir o corpo do mestre. Elas queriam fazer um último agrado, uma última despedida. Ele morreu, não está vendo, mas nós sabemos que ele é filho de Deus e nós temos que ungir. Nós ungimos pessoas que nem têm sentido algum na vida. Por que não vamos ungir ele? E foram lá fazer o costume judaico de ungir o corpo. E aí, assustaram, cadê o corpo? Não está aqui, ele já ressuscitou. Não está aqui. Não busque Jesus no meio de gente morta. Porque ele não está lá, ele está vivo. Mas leve o Jesus vivo, que está em você, em mim, em nós, pelo Espírito Santo, àqueles que estão famintos, àqueles que estão sedentos, àqueles que estão em blasfêmia, é os que estão mais dependentes de Jesus. Eles fingem que estão bem, xinga você, zomba de você. Por favor, esquece do que o diabo está pondo na boca deles. Tenha misericórdia da alma deles. Busca eles. Busca eles. Como? Sei lá. Vai a Jesus, ele te ensina. Pede o Espírito de Deus para te iluminar, para você entender por que caminho tem que passar. E se ele mandar você beijar o pé dele, beija. Porque esse seu beijo é só da carne. Não vai te trazer nada de ruim, nem vírus não traz, eu te garanto. Só vai trazer uma alma para os pés da cruz. Ah, e uma alma vale mais que o mundo todo. Você entende? O mundo todo, com toda a riqueza, não tem o valor de uma alma. O mundo todo. Então, eu não vou demorar mais, não, porque não é pelo muito falar, embora eu falo sempre muito. Não consigo falar menos do que muito, mas Deus me usa assim mesmo. Então, de vez em quando, vocês precisam me tolerar um pouco. Então, eu quero agradecer a Deus e dar graças a Deus, principalmente, já fiz isso várias vezes, mas vou continuar fazendo, pela vida da Rita, que ouviu a voz de Deus, que aceitou a voz de Deus, que creu na voz de Deus, né? Que buscou o Espírito Santo e achou e trouxe a nós esta janela aberta que é imensurável, né? Eu quero agradecer a Deus e quero agradecer por todos vocês que têm congregado aqui e que pode anunciar aos outros, tantos quantos possível. Mas eu creio que o suficiente Deus vai mandar, porque às vezes o número pode atrapalhar a transmissão. E isso eu não entendo, eu não sei o lado humano desta transmissão, porque disso aí eu não sei de nada. Eu nem nunca imaginei que poderia alcançar tal ciência. Sempre imaginei ela na minha alma e em espírito, né? Eu ando em espírito pelo globo aqui, piso nessas terras tudo, de Iraque, de né? Eu viajo nessas terras aí, pela minha fé, mas nunca imaginei que eu fosse ver essa cara da Dona Maria Rita, essa baiana, e estivesse recebendo essas ministrações, muito menos que eu pudesse ver a cara da Filomena, né? A Filomena foi um anjo de Deus na minha vida lá em Portugal, e agora eu vejo ela aqui. Nossa, Cleia. Amém? A Cleia, A Cleia, meu Deus do céu. que me falou do senhor. Parecendo gente grande aqui. Meu Deus. Ela é o meu canal que me fez ir a Portugal, me fez crer que podia ir. Depois eu fui lá sozinho tirar umas férias de 20 dias e ela me abriu os olhos. Eu falei, você vem, pastor, e tal. Você vem, você traz a sua família, você traz a Adriana, você traz o Abraão, você traz a Mariana.
Eu disse, que isso? Os seus filhos, os outros, estão tudo adultos, grandes.